Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan Barbosa e eu sou sócio-gestor do Ártica. Hoje eu vou trazer para a nossa discussão aqui um tema um pouco mais filosófico. Em comparação aos últimos vídeos que eu fiz, comentando coisas mais atuais de política, de economia, coisas que podiam impactar os nossos investimentos, eu queria dessa vez dar um passo para trás e trazer reflexão de até que ponto que essas coisas muito recentes impactam de fato o resultado dos investimentos que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. E eu vou começar esse tema aqui contando uma história antiga do Nathan Rothschild, que era um banqueiro da família Rothschild bastante antigo. Ele estava atuando no comecinho do século XIX e naquela época a França e a Inglaterra estavam em guerra e o Nathan tinha uma rede de informantes que ficavam nos frentes de batalha e trazia para eles informações do que estava acontecendo na guerra antes de todo mundo em Londres receber essas novidades. E em 1815 estava acontecendo a Batalha de Waterloo, que era uma batalha importante para a Inglaterra, e estava uma expectativa muito grande ali da comunidade de homens de negócio, né, dos investidores, né, de que ia acontecer com a guerra, né, para eles conseguirem tomar decisões ali do que fazer. E o Nathan ficou sabendo, antes de todo mundo, que a Inglaterra havia ganho a Batalha de Waterloo. Só que ao invés dele se portar como se ele soubesse da vitória, ele foi para o pregão lá, no ambiente que eles negociavam ações da época, e foi com uma cara abatida e começou a vender ações. E as pessoas sabiam que ele tinha essa rede de informantes e estavam na expectativa de que o que ele fosse fazer significaria se o desfecho da batalha tinha sido bom ou ruim para a Inglaterra. Então, quando ele começou a vender alguns ativos ali, né, se instaurou um pânico, todo mundo começou a vender tudo, os preços caíram pra caramba. E em paralelo a esse ato dele vender algumas coisas, né, na frente de todo mundo, ele havia dado ordem para vários agentes dele para que começassem a comprar a hora que os preços caíssem muito. Então, depois dessa derrubada de preço, ele comprou indiretamente uma série de ativos, né, em um volume grande de capital. E quando chegou para todo mundo a notícia de que a batalha havia sido ganha, né, os preços se recuperaram super rápido e o Nathan Rothschild fez um lucro exorbitante num espaço de tempo muito curto. Né, e ficou famoso aí por ter empregado essa artimanha para ganhar dinheiro no mercado de Londres da época. Então, naquela época, as informações eram muito assimétricas entre as pessoas. Né? O fato dele receber essas novidades, as notícias, alguns dias antes, era uma vantagem enorme de investimentos. E isso foi acabando ao longo do tempo. Né? Hoje, está acontecendo a guerra lá entre Israel e Palestina e você vê vários canais de notícias trazendo informações cada meia hora de o que está acontecendo. Tem algum grande acontecimento, todo mundo fica sabendo muito rápido. Então hoje a velocidade com que você consome informações não é uma vantagem tão grande, né? Se mesmo que você não esteja ali acompanhando o jornal, quando acontece alguma coisa muito bombástica, alguém te conta super rápido, em horas está todo mundo sabendo dos fatos mais relevantes que poderiam mudar muito o horizonte. Então, me parece que hoje a vantagem, entre aspas, de um investidor bom para um investidor mediano vem mais de saber filtrar tudo que chega, porque existe uma infinidade de informações chegando de tudo quanto é lado, e muito disso não importa, muito disso é ruído, do que de fato você ficar super atento tentando consumir tudo que está acontecendo. Até porque hoje a geração de informações é tão grande que você não consegue consumir. Precisaria de muitas pessoas lendo notícia o dia inteiro para tentar, né, pegar tudo ali que é muito relevante. Só que para você conseguir filtrar essas informações, você precisa ter um framework bastante claro de o que importa de verdade, né, o que impacta uma tese de investimento. E aqui eu estou sempre falando em investimento mais em equities, né, em bolsa de valores, em ações. Né? Então, começando para os primeiros princípios, o que determina o valor de uma ação? Né? Aqui eu vou fazer uma distinção entre preço, que é o valor que a ação está sendo negociada no mercado, e o que a gente chama de valor intrínseco, que é quanto que vale o ativo de fato se você segurar ele por longos períodos de tempo. Como é que a gente faz essa conta de valor intrínseco? O que uma ação ou qualquer ativo financeiro vale? É a expectativa de fluxo de caixa que ele vai gerar ao longo dos próximos anos, de agora até o fim dos tempos, aí, décadas e décadas à frente. Esse fluxo de caixa, a grosso modo, é o dinheiro que vem para o bolso do acionista. Então, se você comprou o ativo, é o dinheiro que vem para o seu bolso. Então, o valor de algo é a capacidade desse algo gerar dinheiro que você consegue ir retirando ao longo do tempo.
né? E a matemática de você transformar esse fluxo num valor único, para você falar, isto vale tanto hoje, é você pegar esse fluxo de caixa ao longo dos anos e descontar a uma taxa de retorno que você, investidor, acha que seja adequada para o nível de risco daquele ativo. Então, a grosso modo, a conta é assim: se eu colocar R$ 100 no banco hoje, né, o que me paga lá o CDI, a taxa livre de risco? Hoje está 12%, grosso modo. Bom, então minimamente eu quero esse mesmo retorno se eu for correr isso com um negócio. Mais um prêmiozinho ali, porque o risco de entrar numa empresa é maior do que o risco de comprar esses títulos, entre aspas, livres de risco, né? Então, colocar aqui 15% como referência seria uma taxa de desconto que você usaria para fazer esse cálculo, né? Então, nessa lógica de que você tem um fluxo ao longo do tempo, né, como é que você precifica, por exemplo, R$ 100 recebidos daqui a 10 anos? O valor para você desses R$ 100 recebidos há 10 anos é o valor que, se hoje você aplicasse a essa taxa de retorno de 15% que a gente determinou aqui, se transformaria em R$ 100 ao longo desses 10 anos. Essa conta, se vocês fizerem aí, vai dar mais ou menos R$ 25. Então, a grosso modo, R$ 100 daqui a 10 anos vale R$ 25 hoje. E, obviamente, R$ 100 recebidos hoje vale os mesmos R$ 100. Então, a implicação desse método de descontar o fluxo de capital é que o que você recebe, né, lá na frente, no futuro, tem cada vez menos valor. Quanto mais longe está a expectativa de recebimento de uma determinada quantia de dinheiro, menos ela vale. Só que mesmo com essa relação de que o valor do mesmo fluxo de caixa vai caindo para você ao longo do tempo, quando você calcula o valor total de uma empresa, né, esse valor total está estendido ao longo de um tempo bastante grande. Nessa conta, usando o 15% de taxa de retorno como exemplo, se a gente pegar uma empresa que cresce seus lucros a uma taxa de 8%, por exemplo, mais ou menos 3% acima da nossa inflação média, o primeiro ano de fluxo representaria mais ou menos 6% do valor total calculado para essa empresa. Os 5 primeiros anos valeria mais ou menos 27%. E os 10 primeiros anos valeria mais ou menos metade. Então vejam que 10 anos já é um período bastante longo. Aí mesmo assim, vai dar ali metade, a grosso modo, do valor total que você espera receber desse ativo se você segurasse ele para sempre. Então, o resultado de curtíssimo prazo, tipo alguns trimestres, não tem tanta relevância assim nesse cálculo de valor total de um negócio. Só que isso contrasta com algo que a gente vê no dia a dia, que sai um resultado trimestral muito melhor ou muito pior do que o mercado está esperando, o preço da ação varia bastante. Às vezes vai 10, 15% para um lado ou para o outro, porque o mercado foi surpreendido num trimestre. E como é que isso conversa com essa afirmação que eu estou fazendo de que um trimestre de resultado praticamente não impacta nada no valor total da empresa, O que acontece é que quando vem um resultado inesperado, o mercado ajusta a projeção que ele faz para esses fluxos de caixa futuros, de agora até, de novo, o fim dos tempos conceitual. Então, o impacto que a gente vê no mercado não é por causa da diferença de resultado entre o esperado e o realizado em si, mas é por esse ajuste nas expectativas de resultados futuros que o mercado fez, levando em conta essa nova informação que ele recebeu. Fazer esse ajuste, considerar o último resultado e incorporar nas projeções, faz todo sentido. A gente sempre tem um dever aí de pegar as informações mais recentes e sempre incorporar nas análises. Mas o questionamento é se faz sentido esses ajustes serem tão grandes, de porque um trimestre saiu de um jeito ou de outro, se faz sentido a empresa pular tanto de valor em bolsa, só por causa de um período curtinho, que vai valer assim, pontos percentuais baixos nessa conta de valor total. Na minha visão aqui, eu acho que em boa parte dos casos que a gente vê essas oscilações grandes acontecerem, elas são frutos de ajustes exagerados em intensidade. Normalmente a direção até está correta, mas eu acho que o mercado por vezes exagera no tamanho do ajuste. E é interessante a gente tentar entender por que o mercado faz isso. Um primeiro elemento é que essas oscilações elas são derivadas de um foco muito grande que o mercado mantém no curto prazo, nos acontecimentos muito recentes e nos acontecimentos que eles imaginam que virão nos próximos trimestres, no curtíssimo prazo. E aí vem a outra pergunta de por que os investidores focam tanto assim no curto prazo,
né, dado que a conta de valor depende de um prazo muito mais amplo. Um começo aqui dessa análise, né, um primeiro fator que é muito relevante é que, mesmo que no mercado a maior parte do dinheiro em circulação está sob gestão de investidores profissionais, os donos do dinheiro finais são sempre pessoas físicas ali, são investidores individuais que não são profissionais. E essas pessoas físicas pressionam seus prestadores de serviço, né, que são os gestores de fundos e os gestores de patrimônio. Então, o investidor individual, ele exige retorno alto e constante, né? A gente brinca aqui, o sonho de consumo de todo mundo é investimento com alto retorno e baixíssima volatilidade de preço. O preço não pode oscilar, ele tem que só subir, né, num ritmo adequado. Isso, obviamente, não dá para fazer, né? A grande maioria dos investidores profissionais entende que investimentos em ações são investimentos com horizontes de prazo longos, né? Só que quando eles começam a sofrer pressão dos clientes, né, ele tem que escolher ali entre a convicção filosófica purista dele, de falar, poxa, investimentos em bolsa são coisas de longo prazo e tal, ou, entre aspas, se dobrar à vontade dos clientes e tentar produzir resultados de curtíssimo prazo de alguma forma. E a grande maioria dos profissionais acaba indo pela segunda opção. Né? Ele se dobra à vontade dos clientes de tentar buscar, né, baixa volatilidade, principalmente, né, e um retorno maior que o índice, ali, alguma coisa aceitável, né, para satisfazer essa vantagem intangível dos investidores dele, né, dos investidores individuais que o contratam para fazer gestão de seu capital, né, de ter de não ter sustos no meio das teses de investimento em ações principalmente. E eu tenho uma visão bastante diferente disso. Eu gosto de uma frase de um investidor famoso que chamava Jean-Marie Veillard, que era um francês da Société Générale, que era o gestor de um fundo que chama First Eagle. Foi um fundo que, não lembro o período, mas tipo 15, 20 anos, teve um retorno excelente. E ele falava assim: eu prefiro perder metade dos meus clientes do que perder metade do dinheiro dos meus clientes. Né? Então, isso era uma afirmação de que quando os clientes estavam muito ansiosos e achavam que ele estava seguindo a estratégia correta, ele continuava na estratégia correta e falava assim, eu vou continuar executando isso aqui. Né? Se o cliente for embora, paciência, mas eu não vou perder o dinheiro de quem está confiando que eu vou fazer uma boa gestão. Eu acho que essa é a cabeça correta para um gestor. É muito difícil você conciliar o que dá certo no mundo de investimentos em bolsa com essa vontade intangível de ter retornos constantes e sem volatilidade. Não é a natureza do jogo ali de investimentos em ações conseguir essa utopia aí de retornos altos, constantes, sem volatilidade. Né? Mas com essa pressão vindo dos clientes, esse objetivo ingrato de tentar acertar o curto prazo e gerar retornos rápidos, sem volatilidade, acaba se tornando o objetivo da maior parte dos profissionais de mercado financeiro. Né? E também tem um incentivo comercial, entre aspas, que acertar o curto prazo promete muito mais sucesso comercial para os profissionais envolvidos ali. Um analista que acerta como é que vai ser o próximo trimestre, ele tem um feedback positivo muito mais rápido, né? Ele fala, trimestre que vem vai acontecer tal coisa. Se acontece de fato, todo mundo vê que ele acertou e fala, poxa, esse cara é um excelente analista, né? Ele acerta tudo. Se ele acertar 2, 3 seguidos, o cara já ganha fama ali no setor. Né? Enquanto que um analista que seja capaz de acertar onde é que uma empresa vai estar daqui a 5 anos, que é uma informação muito mais pertinente para você tomar uma decisão de investimento em equities, não ganha tanta atenção, até porque fica muito longe o prazo de verificação do que ele falou e o que ele está falando de fato. Então o cliente, o pessoal aí que não é do ramo, não vai ficar seguindo ali ao longo de 5 anos, ver, poxa, quem que falou 5 anos atrás que está acontecendo hoje, para ver ali quem tem a capacidade de previsão razoável. Né? Então, assim, a dinâmica comercial desse mercado acaba ficando enviesada, né, para o pessoal ficar tentando acertar o que vai acontecer no próximo trimestre, né, tentando gerar pequenos lucros ali por pequenos acertos sempre no curto prazo. Né? E se soma isso, essa dinâmica comercial, o fato de que o longuíssimo prazo é sempre mais incerto, né? Sempre mais difícil estimar o que vai acontecer daqui a muito tempo do que estimar coisas que estão mais próximas. Né? E essa incerteza do longuíssimo prazo gera sempre um incômodo na cabeça das pessoas. Né? A mente humana, de maneira geral, não gosta de incertezas. A gente sempre tem um instinto de achar algum artifício para eliminar suas incertezas.
né? O artifício pode te levar para o caminho certo ou para um caminho completamente errado, mas de alguma forma você elimina a percepção de incerteza, né? E é um desses artifícios você dá atenção demasiada para o curto prazo, né? Ao invés de admitir a sua ignorância no longo prazo, né, você acaba focando ali no que você conhece e trabalhando com o que está disponível, né? Todo mundo tem esse viés em alguma proporção, né? Então soma esse viés natural, a lógica comercial, né, de ter mais sucesso ali com os clientes, se tiver pequenos acertos no curto prazo, de maneira que o pessoal possa ir verificando, né, você acaba formando uma tendência forte, né, dos profissionais de mercado financeiro darem um foco curto prazo muito grande, né? E o futuro distante, que é importante para o preço da ação, mas muito difícil de prever e tudo mais, acaba sendo, nas projeções, resultado de uma extrapolação. A dinâmica é que o pessoal olha o que está acontecendo agora, fatos recentes, projeta o que vai acontecer daqui a pouquinho, e o futuro distante é uma extrapolação disso. Se dá menos atenção, né, para a reflexão do que vai acontecer daqui 5, daqui 10 anos. Essa é um pouco da dinâmica que a gente vê no mercado. Se alguém quiser verificar isso, é só entrar em calls de resultado de empresas. Você vai ver que as perguntas são muito focadas assim, o que aconteceu agora e como é que está esse trimestre, né? Geralmente as conferências de resultado do trimestre passado, já passou um mês e pouco, né? O pessoal pergunta, pô, e esse último mês, como é que foi? Como é que vai fechar esse próximo trimestre? Né? São análises profundas de períodos muito curtos no futuro, né? Geralmente as perguntas dos analistas ficam sempre rodando em torno disso. E o problema dessa prática de foco demasiado no curto prazo e extrapolações para prever o futuro distante é que no valor, né, nessa matemática que a gente faz para determinar o valor da empresa, o peso dos fatos recentes acaba muito amplificado, né? Um exemplo simples, se uma empresa está crescendo alguns trimestres, né, se o analista vai lá e pega a última informação de receita, por exemplo, uma base de receita que acabou de crescer, que está super boa lá, e projeta um crescimento em cima dessa base, só o fato dele estar partindo de uma base acima da média já pode levar para uma supervalorização do negócio, né? Ao invés de falar que isso tem uma tendência a reverter para o que era a receita normal da empresa, fala assim, isso aqui é o ponto de partida, daqui para frente só cresce. Isso já pode gerar um erro. Se a pessoa pegar a taxa de crescimento recente e extrapolar esse negócio para o futuro, vai acabar projetando um valor mais superestimado ainda, né? E muitas vezes o fato de algo ter crescido muito rápido, né, tem exatamente o impacto contrário. Você pode reverter para a média ali, né? Um varejista que vendeu demais pode ter, entre aspas, super estocado os seus consumidores e o trimestre seguinte não vai ser tão bom assim porque você acabou de vender um monte de coisa, todo mundo já comprou, né? Cada setor tem sua dinâmica, mas o ponto aqui é que é meio perigoso você pegar a última coisa que aconteceu e extrapolar, né? Você acaba amplificando demais o que aconteceu recentemente. Isso nos dois sentidos, tá? Tanto no sentido de estimar um valor grande demais, quanto estimar um valor pequeno demais quando os fatos recentes são negativos, né? E isso vem dessa tensão demasiada ali no que a gente está enxergando acontecer agora, né? E ajuste de todo o futuro com base nisso. E um ponto interessante relacionado a isso, que teve um estudo de psicólogos acadêmicos, um estudo antigo de 2004, que ele descobriu que o cérebro humano valoriza recompensas imediatas, que no nosso mundo de investimentos aqui é ações subindo o mês que vem, ou pelo menos se você vê ela subir, né, subindo nessa semana, na próxima, a coisa que você está vendo acontecer, são percebidas por uma área do cérebro distinta da compreensão de potenciais recompensas de longo prazo, né, que seriam as expectativas de retorno num prazo mais longo, né? O lado técnico aqui é que a recompensa imediata é percebida pelo seu sistema límbico, que é um sistema mais primitivo. E essa compreensão da possível recompensa, mesmo que ela seja muito maior, mas diferida, né, no futuro, é percebida pelo seu sistema frontoparietal, que é a parte do cérebro responsável pela sua análise racional e tal. E ao mesmo tempo que essas percepções vêm de áreas diferentes do cérebro, existe um mecanismo de o sistema límbico, que ele é o mais primitivo, sobrepor o sistema frontoparietal, especialmente quando você está numa situação de estresse. Tem uma outra referência, um livro muito legal, chama Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, que fala sobre esses dois sistemas, que ele chama de sistema 1, ali, que é o sistema límbico aqui no nosso caso, e o sistema 2, que é o
que é o córtex frontal, tal, esse sistema parietal que é mais racional. Né? E o límbico sempre, no curtíssimo prazo, né, no calor momento, ele sempre sobrepõe o outro. E essa correlação de que essa sobreposição é mais forte quando as pessoas estão sob estresse, tem uma aplicação muito pertinente aqui ao mercado financeiro, que são nas situações de crise. Então, quando fecha o tempo, que o ambiente macro está ruim, né, os investidores ficam todos estressados, né, e sob esse estresse eles começam a dar um foco enorme no curto prazo, né, que eu acredito que é o que a gente está vendo acontecer agora. Você vê hoje uma empresa que vai mal, puxa, o negócio vai lá, derrete o preço da ação em bolsa. Se a empresa vai muito bem, aí ela sobe um pouquinho ali. Assim, o pessoal está super desconfiado, né, e dando assim, quem está gerando caixa agora, gerando resultado agora, está sendo extremamente beneficiado em comparação a quem tem um futuro muito bom, né, mas nesse ciclo econômico está tendo problemas. Eu acho que isso vem muito dessa característica de valorizar demais o curto prazo, tá, num ambiente muito incerto, de muito estresse. E isso, assim, o que a gente falou até agora aqui, né? Fazendo um resuminho antes da gente seguir adiante. O curto prazo, ao mesmo tempo que ele recebe uma atenção muito grande por parte do mercado, na matemática ali de como é que deveria ser calculado o preço de uma empresa, né? O valor intrínseco de uma empresa, não é tão relevante assim. Então, existe um foco muito grande num ponto que não é tão importante, né, para o valor que você vai ter de benefícios ali como investidor num prazo mais amplo. Né? Então fica a pergunta, fala assim, poxa, mas qual que é o foco correto então? O que a gente pode fazer, né, diante dessa situação em que o curto prazo é o que a gente sabe que está acontecendo, né, o que está mais próximo, mais tangível, mas não é tão relevante. Um primeiro passo para definir esse foco adequado é uma admissão assim, de honestidade intelectual, né, que a maior parte dos fatores futuros são imprevisíveis. Então tem muito do futuro que é completamente imprevisível, né? Mesmo que sejam coisas, às vezes, muito importantes para um negócio. Então vou dar um exemplo aqui que é clássico. Se você perguntar o que é a coisa mais importante para uma petroleira, né, é o preço do petróleo. E o preço do petróleo, como o preço de commodities em geral, é muito imprevisível para qualquer período longo de tempo. Não é nem tão longo assim, daqui 6 meses já ninguém sabe onde é que o preço do petróleo vai estar. Então a gente tem um problema aí do ponto de vista de tomar uma boa decisão de investimento, que é um tipo de negócio que está muito sujeito a uma variável que é muito imprevisível. Mas você tem que admitir que é isso mesmo. Assim, o fato da variável ser muito importante para o negócio não quer dizer que ela seja previsível. Ela pode ser importantíssima e completamente aleatória. Né? E também é necessário fazer uma admissão de que essas coisas imprevisíveis às vezes não se tornam mais previsíveis por causa de esforço. Tá? Então, assim, não necessariamente se alguém for lá e montar um centro de pesquisa de preço de petróleo e colocar um esforço gigantesco para criar teses e teses para onde é que vai estar o petróleo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não necessariamente aumenta a assertividade dessa projeção. Né? Inclusive, uma armadilha é você trombar com uma tese muito elegante, né? Tem coisas extremamente elegantes, complexas, que você lê faz todo sentido do mundo. Né? Tentando projetar uma variável imprevisível por natureza, né? E a tese às vezes convence. Você lê ali e fala, poxa, o pessoal aqui estudou tudo que há para saber, cruzou dados, fez modelos estatísticos, matemáticos e chegou à conclusão que o preço do petróleo vai ser esse daqui 5 anos. E nem sempre esse esforço, essa complexidade, elegância intelectual se traduzem em maior assertividade daquilo que está sendo previsto. Geralmente até eu tenho opinião aqui que essa correlação é inversa. Quanto mais simples é a análise, simples aqui não mal feita, tá? Quando o caso que está sendo estudado é muito simples, quando tem poucas variáveis em jogo, a projeção tende a ser mais robusta do que quando você está tentando projetar alguma coisa que está sujeita a uma enormidade de fatores no mundo e a coisa fica tão complexa que é difícil de prever. Um exemplo legal aqui que eu tenho lembrado bastante recentemente, alguns anos atrás o Brasil estava passando por secas sérias. Né? Os reservatórios de empresas geradoras de energia estavam baixos, o agronegócio estava sofrendo por pouca chuva e eu comecei a dar uma estudada e tinha alguns meteorologistas falando que o Brasil ia passar por um super ciclo de secas, que ia ser uma coisa de décadas, que a gente
não ia voltar tão cedo para as médias de chuva aqui no Brasil. Né? E tinha todos os racionais lá de porque que eles achavam que isso ia acontecer, e tinham outros falando que não, que isso tudo era bobagem, que era uma coisa mais pontual, né? Mas, enfim, né? Tava tendo seca, reservatórios super baixos, e alguns cientistas aí do setor falando que esse ciclo ia ser mais perene do que muitos imaginavam. Na época eu gastei algum tempo estudando essas coisas, não cheguei a conclusão nenhuma, tinha muita opinião divergente, então quando tem muita coisa divergente numa área específica, assim, numa área técnica específica, eu tendo a jogar a toalha e falar, bom, se os especialistas não sabem, quanto mais eu aqui vou saber se vai chover ou não. E não fizemos nada com essa informação, foi só uma curiosidade da época. Passaram-se alguns anos, começou a chover pra caramba, encheu todos os reservatórios, o agronegócio começou a bombar por super safras geradas por chuvas excelentes, né? E essas teses de super ciclo de secas desapareceu. Ninguém nunca mais falou disso, também ninguém culpou quem estava falando que ia ter super seca, simplesmente desapareceu. Né? Então esse é um bom caso de um cenário super complexo que tentaram prever. Sempre que está acontecendo alguma coisa fora da média, aparece um infeliz que racionaliza isso e conta uma história de por que ele entende o que está acontecendo e o que ele acha que vai acontecer no futuro. O que ele acha não, né? O que ele sabe que vai acontecer no futuro. E vai lá e cria um relatório longo e tal. Né? E tem que tomar um pouco de cuidado para não ser seduzido por esse tipo de coisa. Né? Argumentos intelectualmente elegantes, consistentes internamente. Né? Você lê a coisa e fala, pô, faz sentido e tal. Mas que muitas vezes simplesmente não é verdade. Essas coisas acabam caindo por terra ao longo do tempo. Então, assim, de conclusão aqui, o importante é primeiro aceitar esse fato. Tem muita coisa no mundo que é imprevisível, independente do seu esforço, vai continuar sendo imprevisível. E o que é a tarefa de um investidor, né? Nesse ambiente de imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter algum norte ali para tomar suas decisões. O que a gente tenta fazer é encontrar, né, na economia ali, nas oportunidades de investimento que estão disponíveis para nós, quais são os poucos pontos que são ao mesmo tempo importantes para um negócio e razoavelmente previsíveis, né? Que você consegue fazer uma inferência segura de mais ou menos como é que essa coisa vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. E como é que a gente faz isso? Né? O passo, né, o início de você tentar identificar essas coisas é pegar ali uma empresa e olhar para o passado distante dela, pegar uma janela de tempo bastante longa. A gente gosta de olhar aqui pelo menos 10 anos, mas quanto mais longa for a série de dados que você tem, melhor. Então 10, 15, 20 anos, e nesse espaço amostral longo, a gente tenta buscar quais são os elementos que permaneceram estáveis, né, que a gente pode entender que devem continuar estáveis se nenhum fato relevante aconteceu ali que deveria impactar isso, ou variáveis que foram evoluindo ao longo desse tempo, mas de uma maneira ordeira, né, com uma dinâmica que você consiga entender, né, e uma vez que você entende essa dinâmica ordeira, você fala assim, bom, se eu entendo a equação que produziu aí os resultados ao longo dos últimos 20 anos, eu consigo fazer uma inferência razoável de como é que essa coisa vai se comportar nos próximos 5, 10 anos também. Essas são as coisas que a gente busca, né, para ser as pedras fundamentais ali de sustentação para as nossas teses. Nem toda empresa tem isso, tá? Tem empresa que o grau de incerteza no futuro dela é muito grande. O nosso dever aqui é achar as empresas que têm esses elementos, que são ao mesmo tempo importantes para o negócio, né, são variáveis críticas e variáveis que a gente consegue prever com uma assertividade razoável. Sempre razoável, tá? Nunca é 100%. Né? É boa o suficiente para a gente colocar uma tese em cima disso. Um exemplo legal aqui para materializar um pouco mais que tipo de coisa se enquadra nisso, pegar o caso de investimentos do Warren Buffett na Coca-Cola, que é um caso muito famoso, que ele ganhou muito dinheiro, e ele explica nas assembleias lá da Berkshire uma característica até curiosa. Né? Ele fala que a Coca-Cola entendeu que as pessoas criam hábitos de consumo de bebidas muito fortes. Então, ao mesmo tempo que as pessoas gostam de sempre comer coisas diferentes, né? Não gostam de ficar comendo o mesmo prato todo santo dia, as pessoas gostam de beber as mesmas coisas. Elas têm um leque de variação das bebidas que elas tomam corriqueiramente muito pequeno. Né? Então, uma vez que o sujeito gosta de Coca-Cola e adquire o hábito de beber Coca-Cola, a chance dele continuar bebendo Coca-Cola ou qualquer outra coisa ali do portfólio da companhia é muito grande. O que se traduz em a demanda por bebidas que a Coca-Cola produz é muito estável e, por consequência, a receita da Coca-Cola já conquistada também é bastante estável.
Tem a questão de capacidade de crescimento da companhia, de abrir novos mercados e tal. Mas ela sempre cresce em cima de uma base muito bem estabelecida por esses hábitos de consumo que são muito arraigados por alguma característica que, sei lá eu porquê aqui, que as pessoas gostam de beber as mesmas coisas, mas não de comer as mesmas coisas. Né? Mas enfim, esse elemento, que é um elemento completamente qualitativo, é importante para você entender o negócio da Coca-Cola, que é uma empresa que, uma vez criado ali o seu mercado, conquistado os seus clientes, tendem a ser clientes muito perenes. Né? Então ela consegue ir agregando cliente, né? E os antigos vão ficando. Não é aquela lógica de você sem perder cliente ter que conquistar um novo para não perder porte. Né? Só que mesmo com essa, mesmo nesse exemplo da Coca-Cola aqui, que é um exemplo de estabilidade até atípica, né? Maior do que o normal aí de demanda, isso não quer dizer que a Coca-Cola vai ter uma estabilidade de demanda total, assim, que todo trimestre ela vai ser um reloginho ali que vai ver a demanda caminhando de uma determinada forma. Essa estabilidade ela é observável em prazos um pouco mais longos, mas todo negócio tem suas oscilações. A Coca-Cola tem trimestres ruins também, de vez em quando um ano a coisa diminui em vez de aumentar, né? Acontece, mas na média, em janelas de tempo mais dilatadas, né, isso é observável e é uma componente muito relevante para o negócio. Né? Mas é importante também manter essa informação de fundo de que nenhuma previsão vai ser exata. Né? Todas essas previsões são grosseiras. Né? A gente fala, o objetivo é estar grosseiramente correto sobre variáveis importantes. Né? Então, quando a gente volta aqui para a mania curto-prazista aí do mercado, a tarefa de prever exatamente o que vai acontecer no trimestre, mesmo em negócios estáveis como o da Coca-Cola, é uma tarefa muito difícil. É muito difícil acertar ali na mosca qual vai ser o lucro de uma empresa X no trimestre que vem. Né? Mas, ao mesmo tempo que é muito difícil, o lado bom dessa história é que ficar acertando o que vai ser o lucro do trimestre que vem ou do próximo não é necessário, não é um elemento tão importante assim para você ganhar dinheiro investindo em ações. Tá? Inclusive, essa estabilidade trimestre a trimestre, né, ser estável em períodos curtos, não é nenhuma característica necessária para um negócio que seja excelente. Tá? Um exemplo que se enquadra aqui, e eu gosto bastante porque é um caso de investimento nosso, que já nos deu bastante dinheiro, é um investimento que nós temos há um pouco mais de 10 anos na Whirlpool, que é a dona das marcas Brastemp e Consul aqui no Brasil. É uma produtora, uma fabricante de eletrodomésticos. E eletrodomésticos é um negócio de consumo cíclico. Né? Como a geladeira ali, o fogão dura muito tempo, né? Pode chegar a durar 10 anos, mais que isso na casa de alguém, não é um negócio de consumo recorrente. Né? Então as pessoas compram eletrodoméstico dependendo da situação econômica do país, dependendo do ciclo de mercado imobiliário. Né? Não é uma decisão que você toma todo dia e também não é uma decisão urgente. Né? Então as demandas tendem a ser bastante cíclicas. Né? Tem períodos muito bons de venda, de volume de venda mesmo, e períodos mais difíceis de volume de vendas. Só que, na média, né, pegando tempos longos, a Whirlpool fica oscilando entre ganhar pouco dinheiro e ganhar muito dinheiro, a gente brinca. E a rentabilidade média do negócio é muito boa. Né? E mesmo ela sendo cíclica, né, o resultado dela sendo cíclico, é um negócio que nos deu um retorno excelente ao longo do tempo, né, nessa década que a gente vem investindo nela, mesmo que essa década tenha sido um período muito difícil para o Brasil do ponto de vista macroeconômico. Então esse é um bom exemplo de um negócio rentável, deu dinheiro, nós já ganhamos dinheiro com isso, né? Continuamos com a ação em carteira, a gente acha ainda que é um bom negócio para manter, mas ele oscila, tá? Não é um negócio que está sempre lá bombando no resultado. Às vezes tem resultados excelentes, às vezes tem resultados meio ruins ali, né? Mas a gente sabe que a média dessa natureza ondulatória aí do resultado da Whirlpool é uma boa média. Né? E esse é só um exemplo, assim, cada negócio tem seu ciclo adequado, né? Cada variável tem um período ótimo, né, de você conseguir fazer uma estimativa minimamente confiável. Né? O que a gente busca quando a gente vai projetar alguma coisa é um tempo que seja longo o suficiente para que o espaço amostral de eventos ali, né, falando um pouco mais na linguagem estatística, seja grande o suficiente para eu conseguir fazer uma inferência estatística confiável. Então vou usar aqui um exemplo que é super conhecido aí nos livros textos de estatística básica, né, que é prever resultado de dados. Se você for fazer 10 mil lançamentos de dados, é razoavelmente previsível quantos
número 6 vão sair em 10 mil lançamentos de dados. É muito mais difícil você prever qual que é o percentual de resultado 6 que a gente vai ter lançando 10 dados. Então você precisa de um conjunto de eventos grandes, eventos da mesma natureza, para conseguir que a sua estatística base, né, se aplique a esse conjunto de dados específico. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer espaços amostrais grandes, fazendo projeções de negócios, né, no mundo real, se o tempo for longo demais, o cenário começa a mudar. Eu vou dar um exemplo aqui mais extremo de uma empresa de tecnologia. Se você for prever a dinâmica de vendas de uma empresa de tecnologia daqui a 10 anos, o produto que você vai estar prevendo para daqui a 10 anos não é mais o de agora. Então, ao longo do tempo, os aspectos qualitativos, né, que uma empresa tem ali no seu negócio vão mudando. Então, o que a gente busca quando a gente vai projetar alguma coisa de negócios é um prazo grande o suficiente para ser confiável essa estatística, né, que fazendo a analogia do caso dos dados, mas não tão grande assim a ponto dos elementos de mudanças de cenário, das coisas mais qualitativas começarem a se alterar demais e tornar a lógica de projeção inadequada. Geralmente, esse período que dá para fazer uma projeção razoável é de alguns anos, tá? O balanço que a gente faz, assim, o curtíssimo prazo não é tão relevante para o valor da tese. O longuíssimo prazo é complicado de você tentar fazer uma projeção muito explícita. Então a janela de tempo, assim, uma referência boa de tempo que você consegue fazer uma projeção razoável é mais ou menos 5 anos. Tá, isso aqui é só uma referência, a gente fala de 3 a 5 anos, mas é uma referência grosseira, tá? Cada negócio tem ali seu tempo adequado. Vou pegar um exemplo aqui de coisa que dá para prever mais tempo. Se você está investindo numa empresa de concessão rodoviária, que tem lá uma concessão de 20 anos para explorar uma determinada estrada, é um negócio bastante estável e previsível. Você pode até ficar fazendo reflexões sobre a quantidade de carros que vai existir daqui a 10 anos, mas a concessão contratualmente vai estar lá. Então você consegue estender um pouco mais a projeção explícita. Mas, assim, a grosso modo, o prazo que a gente olha para enxergar algum gatilho de valor nas teses e tal é de alguns anos, né? Coisa de 3 a 5 anos. Então, esse é o timing, né? É a janela de tempo mais ou menos natural para uma tese de investimento em ações. É de alguns anos, não é de alguns meses. Então, por consequência, quando a gente toma a decisão de investir numa empresa nova, numa tese nova, a gente entra nessa tese disposto a segurar essa ação por esse prazo, por 3, 5 anos. É claro que a gente pode vender antes, mas quais são as situações que a gente vende antes? Tem duas coisas que podem acontecer que nos faria vender. Uma é a tese se provar inválida, aconteceu alguma coisa que já era a tese, a lógica que a gente estava prevendo não vai mais acontecer, fica claro que ela caiu por terra, aí não tem o que fazer, né? Você tem que fazer as contas com as informações novas e às vezes morreu a tese, paciência, acontece. É impossível acertar todas as vezes em equity e é importante reconhecer os erros. E a outra situação é, putz, a ação subiu tanto de preço que é melhor vender e investir em outra coisa do que continuar. Só que a gente nunca entra numa tese com essa expectativa de eu acho que o preço vai explodir, eu vou vender e é isso. A gente entra com a cabeça de estar disposto a manter essa ação em carteira por um prazo longo, observando até que aconteça ou se torne impossível de acontecer, ou improvável de acontecer, aquela sequência de fatos que a gente está entendendo ali que vai tornar a tese uma boa tese. Isso quer dizer que se não acontecer nada com a empresa, assim, se o ambiente está igual, se a tese continua válida, a gente não deveria entrar em desespero se a ação cair por 6 meses, que não é nem um prazo tão curto assim, mas falando de 6 meses, numa tese que eu falei, olha, minha previsão aqui é para 4, 5 anos. Então 6 meses é um prazo curto. E às vezes a ação cai mesmo. Nesse ciclo agora, assim, subiu um pouco esse ano, depois caiu de novo. É muito difícil você acertar o tempo exato. Então você tem que entrar ali falando, paguei um bom preço, se você fez todas as contas corretamente, se a tese está sólida. Estou prevendo um futuro que pode demorar para acontecer, pode demorar alguns anos até a tese que a gente enxerga se materializar. Mas você tem que estar disposto a arcar com as oscilações de preço da ação ao longo desse período. O que a gente faz no meio tempo aí entre a compra e a saída na tese, passa muito por, primeiro, sempre lembrar que preço e valor são variáveis distintas, são coisas diferentes. Preço é o quanto você paga lá para comprar e vender hoje no mercado,
valor é a expectativa de retorno que você tem se você segurar esse ativo de agora até os fim dos tempos, por causa da capacidade desse ativo de gerar fluxo de caixa para você. Essa posição, que eu já defendi isso várias vezes em outras ocasiões, em cartas, em vídeo e tal, né, de falar assim, ó, separa o que é preço e valor e toma suas decisões com base no valor, é uma postura bastante consolidada aí por investidores bastante famosos. Os casos mais icônicos, aqui, mais famosos que advogam nesse sentido, primeiro foi feito pelo Benjamin Graham, que era o professor lá do Warren Buffett, que num livro que se chama Intelligent Investor, ele faz uma analogia para você interpretar o mercado como se ele fosse um Mr. Market, que é um personagem alegórico dele, que é um cara meio bipolar, assim. Às vezes ele está muito feliz e quer pagar qualquer preço alto por ações, e às vezes ele está muito triste e quer te vender a qualquer preço. Você fala assim, considera que o mercado é esse sujeito meio maluco, meio bipolar, né? E esquece o comportamento dele para você tomar suas decisões. Entenda só as ofertas que ele te faz. Então pega só o preço ali. Se ele te oferecer um preço super alto por alguma coisa que você tem, porque naquele dia ele está de extremo bom humor, vende para ele. Se no dia seguinte ele volta te oferecendo a mesma coisa, muito barato, que ele acordou mal-humorado, compra dele. Mas não olha para ele para você ficar animado ou desanimado também. O Warren Buffett faz essa mesma afirmação, né, no mesmo sentido, com um palavreado diferente, que ele tem uma frase assim, ele fala, o mercado está lá para nos servir, não para nos instruir. O que ele quer dizer é, olha para o preço como uma oportunidade de negócio e não como um indicador de o que você deveria achar sobre a ação. Então você não tem que achar que a empresa é ruim porque o preço da ação está caindo no mercado ou que ela é boa porque ele está subindo. Você tem que olhar para o preço, fazer suas próprias análises de quanto é que aquilo vale e falar, esse preço, né, se estiver muito mais baixo do que eu acho que vale, eu compro. Se estiver muito mais alto do que eu acho que vale, eu vendo. E é isso, né, tão simples quanto isso. O lado difícil ali é você fazer a estimativa correta de preço. Mas uma vez que, quer dizer, de valor, né? Mas uma vez que você tem essa estimativa de valor consolidada, que você tem uma análise robusta, né, confiável ali do que você está vendo, né, é só operar com essa diferença. Né? Você olha o preço, olha o valor que você estimou aqui e vai comprando e vendendo ao longo do tempo. Em essência, né, estou simplificando muito a história aqui, em essência, investimento é isso. E esse conceito é super simples, né? Que você tem que separar preço, valor e operar dessa maneira, né? Ficar olhando ali como é que é a diferença entre um e outro. Quando a gente fala esse conceito, né, e explica o que é preço, o que é valor e fala que você deveria operar sempre olhando para o valor, né, o preço é a oportunidade, o valor é o que é a coisa real ali que você deveria prestar atenção, praticamente todo mundo concorda, fala, não, é isso aí mesmo e tal. Mas apesar do conceito ser simples, ele é muito difícil de incorporar e praticar. Né? A maior parte das pessoas se deixa afetar assim pelas oscilações de preço. E a melhor forma de lidar com isso e tentar não se afetar aí pela variação de preço é fazer uma analogia aqui, como imagina que você vai comprar um carro. Quando você compra um carro, a intenção sua é de usar aquele carro por alguns anos. Dificilmente você está comprando um carro, se você é uma pessoa normal aí, não é um negociador de carros, você não está comprando para vender no mês que vem, você está comprando para usar. Então se você compra lá seu carro e dali 3 meses o preço do carro caiu muito, você não fala assim, poxa, esse carro caiu de preço, agora esse carro é horrível, eu vou dar stop loss aqui, vou vender o carro porque o preço dele caiu. Você pode até ficar chateado ali e falar, poxa, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha pagado mais barato aqui no meu carro. Mas você continua usando seu carro, né? Porque a sua decisão foi tomada com os elementos de, estou olhando o preço aqui, quero usar esse carro por tantos anos, acho que vale a pena, vou pagar, ótimo. Enquanto você for capaz de continuar usando o carro da maneira que você imaginou, o negócio está de pé. Né? Se você achava que era um bom negócio lá atrás, você deveria achar que ainda é um bom negócio, independente de um negócio melhor ainda surgir no futuro. Então, para comprar ações, a lógica é parecida. Você tem que entrar no negócio, né, querendo receber o fluxo de caixa que você estima que esse negócio é capaz de gerar. Esse é o uso, entre aspas, né, de você comprar uma participação numa empresa. E enquanto essa empresa continuar capaz de gerar o fluxo de caixa que você imaginou no ato da compra, a tese continua de pé. Se ela cair mais, né, ao longo do tempo, né, dependendo do quanto você tem de ação, você vai lá e compra mais. Né, chega um ponto ali que você não quer ter só essa ação também, você para de comprar, mas a gente sempre sofre quando a ação cai. Você fala assim, poxa, eu podia ter comprado mais ação com a mesma quantidade de dinheiro. Mas se o ativo embaixo
continua sólido, continua com a capacidade de geração de caixa que você imaginou, ainda é uma boa compra. Não pode entrar em desespero, né, por causa de oscilação de preço. Da stop loss é um negócio que não faz muito sentido. Isso é coisa de trader aí, não é coisa de investidor no sentido que a gente entende aqui, que entra em teses com base no racional do negócio e não está tentando acertar para que lado que o preço da ação vai no mês que vem. E essa abordagem que eu falei aqui, né, de focar em valor, não dar tanta atenção em curto prazo, é um negócio que, uma vez que você dá um passo para trás e analisa a questão toda, até parece meio óbvio, né? Parece um negócio meio de bom senso fazer isso. Mas é um estilo de investimento que tem muito pouca competição no mercado hoje. Né? Muito por aquele fator que a gente comentou no começo, que a maioria dos investidores foca no curto prazo, ou por nervosismo, ou por pressão dos clientes, né? Os investidores individuais ali que estão atrás do gestor, né? E ficam nessa ciranda de focar demais no curto prazo, ficar se torturando com a tentativa de acertar o que vai acontecer no mês que vem, no trimestre que vem, que nunca dá certo de uma maneira consistente, né? Ninguém é capaz de acertar para que lado que a bolsa vai no mês que vem de maneira consistente. Né? E fica todo mundo preso nessa ciranda aí de foco exagerado no curto prazo. Enquanto isso, a nossa postura aqui é manter a atenção num horizonte mais longo, né, o que a gente fica olhando a esse prazo aí de 3 a 5 anos, refazendo nossas projeções à medida que vão aparecendo novidades. Né, e a gente tende a reagir de uma maneira mais branda às novidades do dia a dia. Porque na enorme maioria das vezes, essas coisas que viram capa de jornal, que assustam as pessoas e tal, muito raramente tem um impacto relevante no longo prazo. A maior parte das coisas é ruído ali, que por mais que tenha um impacto no mês que vem, o mês que vem não é importante para a tese, e aquilo vai desaparecer, e você tem que sempre ficar atento para alguma coisa muito conjuntural que mude e tem impacto prolongado sim. Né? Mas a maioria do que gera estresse no povo aí, né? Do que vira notícia, que o pessoal discute e tal, fica com medo, a maioria se prova ruído em alguns anos. Né? Pouca coisa é tão impactante assim. Né? E é interessante que eu estou argumentando aqui, né, fazendo esse caso para que não se foque demais no curto prazo, né, que os investidores deveriam ser um pouco mais tranquilos e sempre olhar para um horizonte de alguns anos. Né? Apesar dessa argumentação, para nós, né, para mim aqui que invisto dessa maneira, é muito bom que o mercado seja super nervoso, super focado no curto prazo, porque esse comportamento do mercado é que gera as oscilações de preço exageradas que permitem que nós exploremos algumas oportunidades de negócio que surgem nessa confusão. Né? Então, a ação fica muito barata porque aconteceu alguma coisa ruim com ela agora, a gente vai lá e compra. Aí melhora um pouco o negócio, o mercado acha que vai dar tudo certo para sempre, a gente vai lá e vende. E fica nisso. E apesar dessa nossa motivação para querer que o mercado continue se comportando dessa maneira, eu estou aqui abertamente falando disso, né, pelo seguinte motivo. Warren Buffett fala as mesmas coisas há décadas e não conseguiu convencer muita gente. Assim, predominantemente o mercado continua se comportando dessa maneira. Então a minha avaliação é que não tem risco nenhum do mercado parar de se comportar dessa maneira, né, no curto, médio, provavelmente no longo prazo. Isso é uma característica da natureza humana. A maior parte das pessoas vai sempre cair nesses vieses. A expectativa que eu tenho falando dessas coisas aqui é, ao longo do tempo, ir identificando pessoas que pensam de maneira parecida conosco e possam se tornar nossas parceiras de investimento aqui nas próximas décadas. Hoje, eu tenho uma sorte enorme, nós aqui no Ártica temos uma sorte muito grande, de ter uma base de investidores que é muito diferenciada. Os nossos investidores verdadeiramente se alinham com essa filosofia que eu estou falando aqui, e a maior parte do pessoal que investe conosco já atravessou com a gente turbulências feias aí de macroeconomia, não só essa agora recente, mas já passamos por crise de impeachment de Dilma, né, por uma série de outras crises, aí o Brasil coleciona crise, né? E a grande maioria deles foi paciente, atravessou essas crises junto conosco e teve excelentes retornos depois porque ficaram, né? Porque se você se estressar ali no meio da coisa e sai fora, você acaba não tendo oportunidade de ter os retornos, você sai no prejuízo e geralmente só volta quando já está demais. Então nós somos agraciados aqui com investidores muito diferenciados. Né? E gostaria de identificar mais pessoas assim, né, para ampliar o clube aqui, né, entre aspas. Né?
trazer mais pessoas para investir junto conosco, para investir no fundo de ações que nós temos, que tenham essa visão de investimentos, que tenham essa cabeça. Né? E falando um pouco aqui de como é que está a nossa cabeça hoje, né, em meio à confusão de mercado, a Bolsa Brasileira está bastante instável, apesar dessa volatilidade e da queda recente, eu continuo bastante otimista para os próximos anos. Né? Não estou falando que mês que vem a Bolsa vai subir, mas o ciclo que eu estou enxergando é que ao longo do ano que vem, né, provavelmente mais para a segunda metade do ano que vem, a economia deve ir melhorando e com essa expectativa da economia convergir para uma média histórica melhor do que o ponto que nós estamos hoje, tem muita coisa barata em bolsa. E quando eu olho para o nosso portfólio aqui em particular, nós temos em carteira empresas de excelente qualidade, que o negócio é bom ali, que o modelo de negócio é sólido, a um preço muito descontado. Então tem uma variável que a gente vai acompanhando, que é quanto que o preço do nosso portfólio está abaixo do que a gente calcula como valor intrínseco do portfólio. E hoje esse desconto é bastante grande. Né? Historicamente, quando a gente viu esses patamares de desconto no mercado, se revelaram depois de alguns anos como bons momentos para investir. Às vezes demorou alguns anos, assim, a gente não é tão bom acertar o momento exato de entrada, né? A gente vive errando, entrando no ponto subótimo. Mas em janelas grandes isso costuma dar dinheiro. Né? Inclusive, na semana passada eu fiz um aporte adicional aqui, eu já tenho bastante alocação em bolsa, né? Mas caiu para um patamar ali que eu não aguentei, fui lá e coloquei um pouco mais de dinheiro em bolsa, muito por causa do preço, tá? Não é porque o cenário está maravilhoso, é porque o preço está muito descontado e aguenta muito desaforo, né? Pode demorar um bom tempo até que o cenário se recupere e esse preço de entrada de muita coisa que tem em bolsa hoje ainda vai ser um ponto de entrada muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou divulgar esses vídeos, eu vou passar a colocá-los gravados aqui no YouTube mensalmente, junto com as publicações das cartas. Então vejo vocês no mês que vem. Até a próxima!